Bem-vindos a mais uma aula. Hoje vamos resolver exercícios sobre fenómenos acústicos, reflexão, absorção e refração do som. Ora, temos aqui um exercício então sobre um barco de pesca que utiliza um sonar para determinar a localização dos cardumes. Ora, nós sabemos que na navegação, com sonar, é aplicado o mesmo princípio utilizado na equalização nos animais. São emitidos ultrassons que, ao embaterem nos objetos, os refletem como um eco, permitindo a sua localização. Ora, classificando o tipo de sons usado pelo sonar, tendo em conta a sua gama de frequências, podemos então dizer que é por ultrassons. No ponto 2 temos assim. O sonar emite ondas sonoras e registra o eco 1,4 segundos depois. Determina a profundidade a que se encontram os cardumes detectados. Para determinar a profundidade a que se encontra o cardume, o meu sonar emite um som e depois irá receber esse som. Assim que encontra o obstáculo, esse som é refletido. Ora, é esse tempo de duração que o som percorreu naquela distância é de 1,4 segundos. Então, ora, nós sabemos pela nossa fórmula que a velocidade é igual à distância, e eu vou colocar aqui distância total porque é a distância do som, a distância que o som percorreu incidente e a distância que o som percorreu refletido. Esta distância total vai ser a dividir por ΔT. Eu quero saber a minha distância total, que será igual à velocidade vezes o meu intervalo de tempo. Então, há de ser igual a 1520 vezes 1,4. Esta minha distância total há de ser igual, então, a 2128 metros. Portanto, a distância percorrida pelo som durante aquele 1,4 segundos foi de 2128 metros. Ora, para calcular a distância a que o meu cardume está, eu vou ter que dividir a distância total por 2. 2128 por 2 há de dar 1064 metros. Logo, a distância que o cardume está do barco é de 1064 metros. Ora, temos aqui um segundo exercício que me diz para determinar a distância mínima a que deves estar de um obstáculo para que possas ouvir o eco da tua voz. Considera a velocidade do som no ar de 340 metros. Ora, nós sabemos então que entre o emissor e um obstáculo, o som emitido pelo meu emissor será depois recebido de volta o intervalo de tempo mínimo entre o som emitido e eco. Para se distinguirem esses sons, terá que ser de 0,1 segundo. O nosso ouvido só consegue perceber dois sons se tiver um intervalo de tempo de 0,1 segundo. Então, o que eu vou ter é a velocidade será igual à distância, e esta distância, a distância total, sobre o intervalo de tempo. Eu tenho então, eu quero saber a minha distância total, a minha velocidade é de 340, a distância total sobre o intervalo de tempo 0,1. O que eu vou ter então, a minha distância total, há de ser igual a 340 vezes 0,1. A minha distância total há de ser igual a
de 34 metros. Ou seja, esta distância total é a distância que o som percorre desde o emissor até ao obstáculo e regressa ao emissor, ou seja, ao ouvido. Para sabermos a distância que devemos estar de um obstáculo, temos que dividir esta distância total por 2, ou seja, que é o meu som incidente e o som refletido. Então a minha distância há de ser igual à distância total sobre 2. Os 34 sobre 2 há de dar igual a 17 metros. Ora, 17 metros, então, é a distância mínima a que se deve estar de um obstáculo para que possamos ouvir o eco da nossa voz. Ora, temos aqui mais um exercício em que tenho a Mariana, que se encontra colocada a 135 metros de um muro, e a Raquel, que se encontra atrás dela, tal como está aqui na figura. Velocidade do som do ar 340 metros por segundo. Então diz-me assim 3.1. Em frente ao muro, a Mariana bate palmas. Determina ao fim de quanto tempo ela consegue ouvir o eco das palmas. Nós sabemos que o som emitido chega ao muro, é refletido. Ou seja, vai haver aqui a tal distância total, que é a distância percorrida pelo som incidente e a distância percorrida pelo som refletido. E então, eu quero saber qual é essa distância do eco. Então tenho que a distância do eco há de ser igual a que é 2 vezes 135 metros. Ou seja, 135 metros é a distância que a Mariana está do muro. Então, há de ser igual a 270 metros. Quer dizer que o som percorreu 270 metros. Então, a velocidade é igual a uma distância sobre um tempo. E eu quero saber este meu tempo. Logo, o meu ΔT há de ser igual então a 270 é dividir pelos 340. Ou seja, o meu tempo será igual a 0,8 segundos. Quer dizer que a Mariana, ao fim de 0,8 segundos, houve o eco, o batimento de suas palmas. Agora quero saber, na pergunta, na questão 3.2, a Raquel, colocada atrás, houve o eco 1,2 segundos depois de a Mariana ter batido as palmas. Determinar a distância a que a Raquel se encontra do muro. O que é que eu tenho que fazer? Primeiro, vou ter que calcular a distância percorrida pelo som durante 1,2 segundos. Eu sei que a velocidade é igual a uma distância sobre um intervalo de tempo e eu quero saber esta minha distância. Esta minha distância há de ser igual à velocidade vezes o intervalo de tempo. Eu sei que a velocidade do som no ar é de 340 e o tempo foi de 1,2 segundos. Isto vai me dar uma distância de 408 metros. Quer dizer que, e agora aqui vou representar uma outra cor, quer dizer que o som percorre esta distância até ao muro e depois volta para trás até à Raquel. E esta distância azul que eu estou aqui a representar é de 408 metros. Ora, se eu sei que da Raquel ao muro são 135 metros, qual é a distância entre a Raquel e o muro? Então, destes 408, eu vou subtrair os 135 metros. E isto vai me dar 273 metros. 273 metros é a distância que separa a Raquel
do muro. Eventualmente poderíamos ter aqui uma outra linha, ou em vez desta, uma linha, para calcular a distância a que se encontra a Raquel da Mariana. Portanto, sabendo destes 273 metros, se eu retirasse os tais 135, saberia então a que distância é que estava. Portanto, eu sei que os meus 273, os 273 menos o 135, iria dar aqui 138 metros. Portanto, 138 metros é a distância que a Raquel está separada da Mariana. Mas no enunciado, o que nos pede é a distância que a Raquel se encontra do muro, ou seja, os meus 273 metros. E damos por terminada a aula de hoje. Espero que tenham gostado, que tenha sido útil e que tenha retirado algumas dúvidas que vocês possam ter. Até uma próxima aula.